Um bocado ainda não entrou, não. Deu certo. Deu certo. Boa noite, turma. Supermagnetização da água. Você ingerindo uma água tratada magneticamente, além de melhorar em muito sua saúde, lhe trará maior qualidade de vida para você usufruir ao lado de pessoas que você ama. Não deixe para mais tarde. Faça contato imediato e conheça o melhor cuidado para a sua saúde e o prolongamento da nossa juventude. Não deixe de entrar em contato com um de nossos representantes. Teremos prazer em recebê-lo. Timol, comprometida em proporcionar saúde e qualidade de vida às pessoas. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos vocês. Todos bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô aqui no Zoom tem um negócio que a Patrícia mandou, viu, Gé? Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Negócio de tratamento.
Boa noite. Irmãos. Boa noite. Boa noite a todos, família. Boa noite a todos também. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa sejam noite, Zé bem-vindas. Gonçalves. Oi? Boa noite a todos, Abre o seu áudio aí, Zé Gonçalves. pessoal. Eu acredito que está aberto, viu? Pessoal, eu vou mutar vocês, né? Senão a gente não vai conseguir conversar aqui, que aí é bastante pessoas falando ao mesmo tempo. Deixa eu mutar o som de vocês aqui, só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Eu sou convidada da Zé Aparecida Maria Gonçalves, boa noite. Aparecida. Seja bem-vinda. Boa noite, E eu vou estar assistindo Boa hoje com noite. vocês. eu sou convidada da Josinete. Aqui, deixa eu conhecer mais Ótimo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Boa noite. Sou convidada Noite, da Patrícia. Deixa eu ver aqui. Tá cadê? certo, Ótimo. seja bem-vinda. Eu ouvi o outro falar baixinho, por isso Manuel. Olha o Manuel Gonçalves. Noite. Pessoal, Sou convidada da boa Irmã noite, Socorro. boa noite. Eu vou tirar o som de vocês. Sou convidada da Jaqueline Franco. Boa noite a todos. O som de vocês, pessoal, senão a gente não consegue conversar aqui, né? Que é bastante pessoas. Mas desejo a todos, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Véspera de feriado, né? E a gente está aqui, todo mundo querendo saber mais sobre saúde, qualidade de vida, né? Todo mundo se preocupando hoje em dia com saúde e qualidade de vida. Uma coisa que não era muito falado, né? Antes, e aí depois da pandemia a gente se preocupou muito, né? Em ter uma saúde, uma qualidade de vida, né? E ter uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, né? E hoje o tema da nossa reunião, da nossa live, né? Que a gente veio aqui falar com vocês hoje, é sobre prisão de ventre. Já ouviram falar de prisão de ventre? Todo mundo já ouviu falar? Quem que não conhece prisão de ventre, né? Ou você tem, ou alguém na sua família tem, que é uma coisa super comum hoje em dia, prisão de ventre. Deixa eu destacar aqui, pronto, ficou melhor. Super comum hoje em dia, super normal, né? 30% dos brasileiros sofrem com prisão de ventre, com intestino preso, né? Algumas pessoas demoram mais tempo, outras muito mais tempo para ir no banheiro, assim como eu. Eu sofria muito com prisão de ventre, eu demorava em média de 8 a 10 dias para ir no banheiro, e quem tem esse problema de saúde sabe o quanto é horrível você sofrer com prisão de ventre, né? Então, a gente vai falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa patologia, né? O que causa a prisão de ventre, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho uma vida saudável, né? Eu como bem, eu não sei por quê, eu faço tanta coisa, né? Tudo que me fala, toma chá disso, come aquilo, faz não sei o quê, que você vai melhorar. E tem pessoas que mesmo fazendo tudo isso não adianta, não resolve, né? Então, o que é a causa da prisão de ventre? O que acontece, né? Por que algumas pessoas sofrem com esse problema? E a gente vai falar sobre isso hoje. E para falar sobre a prisão de ventre, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. A gente tem uma pessoa muito especial para estar aqui hoje falando sobre essa patologia, né? Que é o Dr. Dalton Leme. Gente, ele é terapeuta ortomolecular. Ele é iridólogo há mais de 20 anos, acupunturista, ozonoterapeuta e tem várias certificações, né, em instituições de renome. Então, ao longo dos anos dele como terapeuta, ele já teve muitos casos de muitas patologias, né, diferenciadas, e ele é especialista para falar conosco aqui hoje, né, com todos nós, sobre dicas de saúde, qualidade de vida, né? O que causa a prisão de ventre e como a gente pode melhorar, tá bom? Como a gente pode ter resultados. Então, eu quero convidar ele para estar aqui conosco nessa noite. Deixa eu chamar ele aqui. Dr. Dalton, se você estiver me escutando. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Boa noite, Dr. Dalton, tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Que maravilha. Hoje o tema é muito bacana. Eu gosto demais desse tema. Não sei se é porque eu sofri tanto com prisão de ventre que eu amo, gente, assim, falar. Hoje eu sou uma pessoa feliz
que vai no banheiro todos os dias, isso é muito maravilhoso, né? E eu sei o quanto as pessoas que sofrem disso é tão ruim você ter esse problema de saúde, né? E o senhor é especialista para falar sobre saúde, qualidade de vida. A gente quer saber um pouquinho mais sobre as causas dessas patologias, como a gente pode melhorar, né? As pessoas que estão aqui, acredito que sofrem com esse problema ou têm algum conhecido, né? Então, seja bem-vindo e a gente quer te ouvir, doutor Dalton. Obrigado, Thaís. Bela abertura aí, muito bom. Já a introdução que você fez, bem notória ao assunto, né? E querendo lembrar, inclusive, vocês que eu estou aqui fazendo a live hoje porque o Cleuber, ele teve um imprevisto, né? E eu seria semana que vem. Então, eu estou aqui, assim, meio fazendo uma substituição, né? Para que vocês, com tanto assíduo que vocês têm tido as lives, que vocês não fiquem sem um assunto, né? E esse tema, intestino preso, eu também gosto de falar sobre ele, viu, Thaís? Porque é um dos temas que mais traz as pessoas para a consultório. Então, se eu perguntasse assim para você que está aqui assistindo essa live hoje, você sofre de prisão de ventre? Uma boa parte de pessoa talvez responderia que sim, né? Porque como a Thaís falou, realmente eu acho que metade das consultas por dia, alguém tem algum agravamento relacionado à prisão de ventre, intestino preso, né? E eu considero isso uma doença, até pode-se dizer, grave. Mas porque prisão de ventre, doença grave, eu conheço gente que minha bisavó, minha tataravó, sempre teve intestino preso. Mas eu considero por quê? Porque ela tem a participação em quase todas as outras doenças. E no livro A Dieta para Salvar Vida, que é do Dr. David Hellben, então ele fala bastante sobre isso, inclusive, né? Que o mau funcionamento intestinal, ele tem uma grande participação em outros quadros patológicos. Você sabia, por exemplo, que a prisão de ventre, ela anda ali correlacionada com depressão, com enxaqueca e outros maus graves ainda que às vezes a gente não se dá conta, né? Então, na medicina tradicional chinesa, na terapia ortomolecular, na visão holística, que podemos dizer, né? O que é a visão holística? É olhando o ser humano como sendo um todo, né? Então, nós começamos a fazer o quê? Quando nós estamos investigando um quadro patológico, a gente começa na ordem inversa. O que está gerando, que problema está gerando essa outra reação? Seja uma depressão, seja uma enxaqueca, seja coisas relacionadas a dores e etc. e tal. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas costumam dizer assim, e hoje eu estou meio enfesado? Já ouviu essa expressão? Então, se você parar para analisar aqui na reflexologia, tá? Que são pontos relacionados nos pés, na palma das mãos, que ela tem um reflexo com o nosso sistema nervoso, com o sistema nervoso central. E o reflexo do intestino, ele é representado na cabeça, acima, na parte cerebral. Então, se uma pessoa ela não consegue evacuar, ela não defeca por vários dias, ela fica uma pessoa irritada, ela fica uma pessoa, perde sua alegria, ela fica uma pessoa deprimida e, muitas vezes, é aquela pessoa que você conhece e fala assim, é insuportável. Então, normalmente, essa pessoa tem algum problema relacionado com o intestino preso. Agora, por que tanta preocupação com esse tema? Não é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso, né? Porque, veja bem, às vezes a gente acaba se esquecendo que o colo do intestino, ele não é de aço inoxidável. Mas por que você está falando isso, terapeuta Dalton Leme? Porque eu quero lembrar que o intestino é uma parte viva do nosso organismo. E ele absorve grande variedade de agentes químicos que os dejetos das fezes contêm. Então, parece algo muito corriqueiro, né? Mas as fezes, ela saem com tanto dejeto químico que ela é ácida. E o seu intestino é um organismo vivo, como eu falei, não é de aço inoxidável. Então, isso traz grandes avarias para o seu organismo. Mas quando nós temos uma deposição de fezes num tempo ideal, podemos dizer que não dá tempo de trazer tantas avarias. Mas imagine uma pessoa que fica uma semana, 15 dias, 30,
40 dias sem ir no banheiro. Eu cheguei a pegar paciente, clientes, que chegou a me relatar de chegar a ficar 40 dias sem defecar. E ainda sabe qual é a forma que ela conseguia defecar? Fazendo lavagem intestinal, clíster, né? Então, imagine só, a situação de uma pessoa dessa. Quanta avaria na saúde essa pessoa teve? Talvez você esteja pensando aí, mas como é que eu sei se eu tenho intestino preso, se eu tenho prisão de ventre ou não? Qual que seria o ideal para que eu colocasse fora essas fezes do meu organismo de uma forma normal? O ideal seria evacuar pelo menos 2 vezes por dia. No mínimo a cada 12 horas. Pare e pensa um pouquinho. Quando você come, você leva de 5 a 6 horas para fazer digestão. Então, você terminou esse processo de digestão, seu organismo já absorveu tudo o que ele precisaria ali. Então, o que sobra? Dejetos químicos, ácido, que deve ser colocado fora do seu organismo. Então, veja bem, se leva de 5 a 6 horas para fazer a digestão, então, obviamente, você tem que evacuar pelo menos 2 vezes por dia, concorda? Agora, quando isso acontece, com a demora da evacuação, no caso, a prisão de ventre, aliás, permite que os lixos tóxicos acabem sendo absorvidos pelo seu organismo. Olha, passou por ali, tem que ser eliminado. Mas se não é eliminado, ele começa a absorver novamente. E quando ele absorve esse lixo químico, para onde vai? Vai para a tua corrente sanguínea. Vai te gerar um problema de acidose metabólica. Você vai ter um sangue ácido. Quando, na realidade, para ter saúde, você teria que ter um sangue alcalino. Então, acaba sendo absorvido para o sangue, e o sangue ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir por todos os órgãos. Todos os órgãos acabam sendo afetados. O tecido do corpo. E isso vai acabar envenenando até mesmo o quê? O seu sistema nervoso, que leva a irritabilidade, depressão, ansiedade e coisas desse tipo aí. Então, vai começar a irritar, a inflamar os órgãos do interior do nosso ventre, né? Que nós parar aqui para pensar no ventre, tem muitos órgãos envolvidos aqui. Tem baço, tem fígado, vesícula, tem bexiga, no caso da mulher, útero, ovário, do homem tem os testículos. Então, se nós pararmos para pensar, no baixo ventre é onde nós temos mais órgãos. Pararam para pensar nisso? Então, veja bem, o normal seria nós termos um sangue alcalino. Porque essa circulação, ela vai passar por todo o seu corpo. E vai chegar aonde? No cérebro. E aí que começa a aparecer os problemas, tanto a nível circulatório, a nível emocional. Doenças crônicas e degenerativas, mais graves, elas acabam surgindo. E vocês perceberam surgindo da onde? Que tipo de doença poderia surgir? Doenças cerebrais. Doença do sistema nervoso, que eu estou acabando de citar agora. Tá? Problema nos olhos. Às vezes conjuntivite, problemas relacionados à lacrimejação, olho vermelho, ataque de problemas no ouvido, garganta, o próprio pulmão acaba sendo afetado, coração, fígado, apêndice. Normalmente o apêndice é um agravamento de pessoas que têm intestino preso também. Baço, bexiga, próstata, ovário, útero, tudo por causa do quê? De uma inocente prisão de ventre. Aí em consultório, quando você pergunta assim para a pessoa, fala, você tem intestino preso? Ah, eu considero que não. Mas você vai todo dia? Ah, eu não vou todo dia. Às vezes passo 1, 2 dias sem ir, mas eu acabo indo. Então isso poderia ser considerado normal? Não. O normal, conforme nós estamos falando ali, é o intestino funcionar de uma, assim, já raspando ali, né? Seria 2 vezes por dia. E sem analisar aí as doenças próprias da mulher, né? Varizes, febrite, hemorroida, transtornos na própria menstruação. Aquelas pessoas que têm aquela TPM terrível.
tumores, afecções sexuais, afecções da pele. Olha quanta coisa surge, gente. Então, normalmente, quando a pessoa passa por uma consulta comigo, eu me preocupo muito, sim, que a pessoa tenha um bom funcionamento intestinal. Nesse pouquinho de palestra que nós damos uma pinceladinha aqui agora, vocês perceberam que o nosso intestino é a usina de saúde nossa. Então, você quer saber se você tem saúde? Seu sistema digestório funciona bem? Ah, não funciona muito bem, não. Eu como, me sinto estufado, parece que eu fico que nem um barril após a refeição. Esse sistema digestório funciona bem? Não, não funciona bem. O seu intestino funciona? Não funciona. Todo dia? Não. Então, como é que você pode ter saúde? Então, perceberam que na ordem inversa, mostrando o acontecimento dos fatos, tem muita importância que seu intestino funcione bem. Mas também não é se admirar, né, gente? Por quê? Cada vez mais, as pessoas hoje, elas se alimentam de que forma? Alimentos processados, refinados industrialmente. E aí, quando você vai analisar essa alimentação da pessoa, é uma alimentação sem fibra. E a fibra, ela é muito importante. Seu intestino precisa da fibra para ele funcionar bem. Agora, tem outro probleminha também, tá? Tem gente que chega lá e fala assim, como é que é a sua alimentação? Tem fibra a sua alimentação? Para o seu intestino funcionar bem? Porque a fibra, ela funciona como uma vassoura no intestino, fazendo a limpeza. Agora, se você come fibra e falta uma hidratação no seu intestino, será que vai funcionar você comer fibra? Então, olha, tem que ser uma alimentação balanceada com fibras, mas também você precisa ingerir uma quantidade adequada de água. Sem fibra, o intestino jamais vai funcionar bem. Mas se tiver fibra e não tiver água também, vai estar faltante. E depois nós começamos outras coisas, né? As pessoas hoje estão muito sedentárias, né? Você vê que às vezes é difícil a pessoa até conseguir uma sequência de fazer uma caminhada todo dia. Tem pouca atividade física. E depois vindo o mau hábito de tomar pouca água. Pare e pense. Se você ingere pouca água, o intestino, ele resseca com a própria temperatura do corpo. Imagine bem, a temperatura do nosso corpo é em torno de 35,5, 35,6, né? A 36,5, 36,6, aliás. Então, veja bem, desculpe, eu falei errado, tá? Não é 35, é 36,5. Se você pegar uma temperatura dessa e largar uma água numa vasilha com uma temperatura dessa, aos pouquinhos, o que acontece? Vai evaporando. Então, essa água teria que ir sendo reposta. Isso se consegue através do quê? De uma boa hidratação. Quanto que você bebe de água por dia? Falta, talvez, na sua alimentação, falta vitamina B1, vitamina B2. Quando você começa a conversar, você percebe que as pessoas estão muito deficientes em minerais e vitaminas na sua alimentação. Já perceberam também aquelas pessoas que, por uma ocupação diária, ela acaba resistindo o desejo de evacuar? Às vezes a pessoa está num trabalho, numa ocupação, que ela não quer largar seu posto ou ela acha que não pode. E aí essa pessoa fica resistindo o desejo de evacuar. Então, isso, seu corpo, ele vai entendendo e aprendendo ou desaprendendo a frequência do desejo de evacuar, para você defecar. Outro fator. Você tem costume de tomar muito analgésico? Ah, eu estou com dor de cabeça, eu tomo analgésico, passou. Eu estou com uma dor muscular, eu tomo analgésico. Você tem costume de tomar analgésico para as dores? Então, segura essa que eu vou falar para você aqui agora. Os analgésicos paralisam as funções intestinais. Porque, veja bem, o analgésico ele não serve para paralisar a sua dor, porque às vezes você não resolveu o problema. Enquanto você está sob o efeito de analgésico, paralisou a sua dor. Paralisa também as funções intestinais. Que coisa impressionante. Você já tinha parado para pensar nisso? Então, esses são detalhes simples
que mostra que nós temos que aprender muito sobre saúde ainda. Nós temos que começar a analisar o modo de vida que nós levamos. Lois Kahn, ele fez uma comparação que eu achei bastante interessante, né? Ele fala assim que se nós colocarmos dentro de uma garrafa algo que fermente, essa fermentação, o que acontece? Ela começa a expandir dentro da garrafa, não começa? E quando ela começa a expandir, essa fermentação, ela procura o quê? Uma saída. Vai ter que sair. Porque se o conteúdo ali era um conteúdo adequado, que coubesse dentro daquela garrafa, de repente eu jogo alguma coisa que comece a ferventar. Ele tem que arrumar uma saída. E a garrafa, ela tem vários orifícios de saída? Não, só tem um. O gargalo dela. Então, o que acontece? A fermentação vai sair por ali. Portanto, as substâncias estranhas no nosso organismo, se ela não sai por baixo, através da evacuação normal, ela procura uma saída em cima. E acaba, como às vezes ela não acha especificamente uma saída, é muito comum as pessoas começarem a sofrer do quê? De mau hálito, arroto constante, né? E ainda aquele tanto que não consegue sair do organismo, ele se distribui por onde? Por todo o corpo. Por isso é muito comum a constipação, ela está associada com dores de cabeça. Ó, não tem onde sair, sobe e uma má circulação provoca as enxaquecas terríveis da vida, que às vezes a pessoa vai por anos, durante muitos especialistas, e ninguém consegue resolver o problema dela. Somente anestesia, com analgésico, os tramal da vida aí. Então, é muito importante nós estarmos pensando nisso. E como que se faz isso? Eu, como terapeuta ortomolecular, eu costumo orientar bastante sobre o quê? Alimentação. Gente, você tem intestino preso? Come chocolate? É um veneno, chocolate, para quem tem intestino preso. Alimentos refinados, como açúcar branco, farinha de trigo branca, arroz branco, queijo, pão branco. Quem tem intestino preso e não sabe o seu tipo sanguíneo, deveria eliminar o café também. Por que eu disse se não sabe o tipo sanguíneo? Porque tem alguns tipos sanguíneos que tem que tirar de qualquer maneira. Outros ainda é um pouco suportável. Mas o café está entre um dos que ajuda a manter você nesse quadro de constipação. E aí vem macarrão, carne, seus derivados em excesso, fritura, gordura. Veja bem, lembra que eu falei sobre uma boa nutrição no seu organismo? O magnésio é um mineral muito importante. Ele ajuda a neutralizar o ácido do estômago e também ajuda a mover, a fazer o movimento peristáltico do intestino, que é o movimento de expulsão de fezes. Ó, magnésio, gente. Como que o magnésio ele ajuda o intestino? Segundo o Dr. Juliano Pimentel, o magnésio ele relaxa a musculatura do trato digestivo, o que inclui, inclusive, a parede intestinal, que estou acabando de falar agora, que controla a capacidade de você conseguir eliminar as fezes. O mineral ajuda ainda a neutralizar o ácido do estômago. Olha só que coisa importante. Nós não estamos falando sobre alcalinização. Muitas pessoas tomam suplemento, o magnésio. Só que também o excesso de magnésio pode causar diarreia, desconforto digestivo. Não tem aquele ditado que diz assim, tudo que é demais sobra? Agora, o consumo adequado promove o bom funcionamento intestinal. Você não sabe sobre quantidades adequadas? Então, vou dar uma dica para você. A Timol ela tem uma água, tá? Ou seja, um aparelho que ele faz a quebra molecular na água, que é o silocimol, tá? E junto com ele vem o Top H+, que é um aparelhinho verde que ele faz uma mineralização na água.
Dalton, mas mineralização, o que ele acrescenta na água? Acrescenta exatamente o magnésio. Além do cálcio, ele acrescenta o magnésio. Então, vocês perceberam já, talvez, quem trabalha aqui com a saúde na família da Timol, que é um franqueado, talvez aqui, você percebe que quando você passa esse tratamento através dessa água magnetizada e mineralizada, uma das queixas que as pessoas dizem que logo regulariza é o intestino preso. Um estudo realizado no Instituto Nacional de Nutrição em Tóquio constatou que a baixa ingestão do magnésio está associada ao aumento da constipação. E o estudo avaliou em torno de 3.800 pessoas, principalmente mulheres. Então, com o passar dos anos, e conforme o corpo humano vai envelhecendo, o seu funcionamento de reserva de magnésio ele tende a diminuir, causando deficiência em algumas áreas e precisando cada vez mais ser suplementado. Através do quê? Vitaminas, minerais, alimentos adequados. Então, isso traz uma grande transformação na sua vida. E o cálcio complementa também um desses nutrientes, né? Porque nem todo o cálcio que a pessoa ingere acaba sendo absorvido pelo organismo. E a absorção do cálcio acontece exatamente aonde? A absorção do cálcio, ela acontece no intestino. O corpo absorve apenas 500 miligramas por vez. Às vezes a pessoa toma 1.000, 2.000 miligramas. Se o corpo absorve só 500 miligramas, o resto ele faz o quê? Joga fora. Então, a ingestão de cálcio, ela deve ser distribuída ao longo do dia. Ó, a questão do Top H+, aí, ó. Então, se você tem um aparelho Silosimol Top H+, na água, então o cálcio, além do magnésio, vai ser dispensado na água e você vai tomar pequenas doses ao longo do dia. Você não toma água o dia inteiro? Você toma água o dia inteiro. Então, você vai estar tomando essas pequenas porções. A absorção do cálcio, normalmente, ela ocorre no intestino delgado, tá? E uma coisa que ativa bastante, mas a pessoa precisa saber se está em deficiência também, né? Uma coisa que ativa bastante é a participação da vitamina D também. Então, podemos dizer assim que o cálcio ele também participa do movimento peristáltico. Então, o cálcio e o magnésio é o casalzinho. É o coringa da vez aí. Então, veja bem. Agora, por que para umas pessoas funciona, ele começa a ter uma boa ação, logo que às vezes a pessoa começa a fazer uso da água magnetizada, ela percebe uma reação fantástica no seu organismo. Agora eu vou citar um fato para vocês que pode estar brecando essa melhora. Você fala assim, ó, puxa, eu passei o tratamento da saúde na família através da água para 10 pessoas. Para 7 pessoas funcionou bem. E 3 pessoas dizem que não conseguem alcançar o resultado. Sabe qual que é a válvula distribuidora do cálcio no seu organismo? É sua paratireoide. O que é a paratireoide? É uma glândulazinha que fica abaixo, ao lado da tireoide. Então, se a sua paratireoide estiver em disfunção, o que acontece? A distribuição de cálcio acaba sendo prejudicada. E o cálcio, ele acaba faltando onde deveria, que é no sangue, nos dentes, nos ossos. E acaba se acumulando onde não deveria, que é nos tendões, articulações. E aí começa a gerar o quê? As calcificações. Começam os bicos de papagaio da vida, as calcificações articulares. E aí a pessoa começa a sofrer de um mal que às vezes ela não tinha. Que às vezes num desequilíbrio desse, ela começa a ingerir o cálcio, talvez de maneira fitoterápica, né? E a glândula tireoide não estando funcionando bem, ela não dá conta da demanda e acaba mais prejudicando do que fazendo bem. O Silosimol e o Top H+, tem esse perigo? Se eu tomar água o dia inteiro, então, como é que vai fazer? Não vai ter em excesso? Não.
o sistema de hidrólise da água faz com que o cálcio e o magnésio seja depositado dentro do sistema celular. Ele atravessa a mesênquima da célula. E aí ele traz um resultado imediato. Perceberam como que o conhecimento é tudo para a nossa saúde? A pessoa não precisa ser um terapeuta, não precisa ser um médico, ela tem que ter interesse em pesquisar. E anote essas coisas para que você possa ajudar outras pessoas. Então, se uma pessoa está dizendo para você assim, você me falou que você ajudou 7 pessoas e até conversei com alguma delas, o intestino dela passou a funcionar e o meu intestino não, parece que não teve resultado com essa água. Existe a questão de como vai a condição do organismo de cada. Então, veja bem, ó, nessas lives que eu tenho feito, eu tenho atendido muitas pessoas do Brasil inteiro, né, que através do meu site lá, o pessoal entra, marca consulta, eu faço a consulta online, né, por videochamada, pelo Zoom também. E quando eu começo a avaliar, eu vejo que a pessoa tem outras disfunções atrapalhando. Não quer dizer que a água não está funcionando. Quer dizer que ele tem alguma coisa bloqueando esse efeito benéfico da água. Então, isso tem que ser avaliado. Entenderam? Então, eu fico muito feliz de poder passar essas informações para vocês. Inclusive, hoje, nós temos aí alguns depoimentos para apresentar para vocês, para ver que isso que eu estou falando aqui não é fictício. Meu Deus do céu, já usei de tudo na minha vida, meu intestino não funciona. Você vem dizer para mim que ele vai funcionar com água? Funciona sim. Funciona. Eu não colocaria o meu nome em evidência, com 23 anos de trabalho, tá? Falando algo para vocês que não funcionasse. Então, é algo que eu testei na minha família, eu uso até hoje. Então, com certeza, o remédio, quando você toma remédio, já está dizendo, é para remediar. Agora, quando você usa alguma coisa que beneficamente tem um reflexo sobre todo o seu organismo, então vai fazer com que recupere funções para que o seu organismo tenha a oportunidade de voltar a funcionar normal. Por exemplo, ó, a Thaís, ela separou alguns depoimentos aí, e talvez a gente vai poder ver um agora para depois a gente comentar a respeito aí. Thaís, você tem alguma coisa engatilhada aí para colocar já? Tenho sim, Dr. Dalton. Tenho 2 depoimentos, inclusive uma pessoa, ela mora nos Estados Unidos, né? E elas gravaram os vídeos para a gente estar passando aqui hoje na reunião. Antes mesmo de eu passar o vídeo, Dr. Dalton, eu gostaria de dar meu depoimento, eu posso? Opa! Melhor ainda. Depoimento Então, assim eu ao falei que vivo eu é amo melhor. esse tema. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é um problema que eu mesma sofri, né? E você comentando aí sobre, às vezes, a gente fazer tanta coisa, né, e não resolver, que era o meu caso. Desde 8 anos de idade que eu sofria de prisão de ventre, né, intestino preso, e até a maioridade eu sofri com isso, e chega um ponto da pessoa que sofre com intestino preso, e a gente faz de tudo, né? Come isso, toma aquilo, toma chá daquilo, faz não sei o quê, faz lavagem, faz aquilo. A gente faz tanta coisa que a gente para de acreditar que vai resolver e a gente se acostuma com o negócio, né, com o problema. E aí começa a ser algo normal pra gente, né? Tanto que quando eu comecei a tomar água corrigida magneticamente, claro que cada organismo reage de uma forma, né? Tem pessoas que é mais rápido, pessoas que demoram mais, né? Mas no meu caso, meu organismo reagiu muito rápido e eu tive resultado assim em coisa de 3 dias. Eu comecei a ter resultado. Foi muito rápido. E foi tão engraçado porque eu achei estranho, porque desde criança era normal eu demorar de 8 a 10 dias para ir no banheiro, de repente eu começo a ir toda hora, eu falei assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, eu tô morrendo porque não é normal isso, e era uma coisa assim, eu não tenho vergonha de falar, gente, pode ser que alguém tenha vergonha de falar, eu não tenho vergonha de falar, era horrível, era terrível, 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 parecia que eu tava em decomposição por dentro e tava limpando aquilo. Mas eu fico muito feliz de falar, porque eu sei que era coisa ali que tinha resto até de anos, né? E que estava limpando o meu organismo, estava desintoxicando, e isso é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. Você tá desintoxicando, tá jogando tudo aquilo fora, né? Que é normal a gente ir no banheiro todos os dias. E hoje eu tenho um organismo que nem um reloginho, eu falo, meu Deus, né? Como que eu não tinha isso antes? Como é bom a gente ter um organismo
funcionando que nem um reloginho, e eu achava normal, né, demorar aquele tempo todo. E a gente fica imaginando, né? Imagina como que pode ficar com tanto tempo aquelas fezes dentro do nosso organismo. Aqui não tem nada de saudável, né? Só traz Ô, Thaís, você viu que eu falei sobre o nosso intestino não ser de aço inoxidável. É algo vivo, é uma matéria viva. Agora, você imagina isso parado aí. Por anos, meses, semanas, né? É muito terrível e é muito bom você ir no banheiro todos os dias, é maravilhoso você desintoxicar e com água corrigida magneticamente é melhor ainda, né? E é uma coisa, gente, que quando eu sofri com esse problema, a gente pesquisava muito, né? O que era bom para comer, para fazer, mas só remediava, às vezes funcionava, não dava muito resultado a longo prazo, né? E realmente só a água corrigida magneticamente que resolveu mesmo meu problema, né? Por isso que hoje eu falo com segurança que eu sofria com o intestino preso. Hoje meu intestino é maravilhoso e a gente pesquisava tanto, eu sou super curiosa com isso, por isso que eu amo esse tema, né? Porque eu descobri que o nosso intestino é muito importante, né? Que ele é considerado como o nosso segundo cérebro. E ele tem muita importância no nosso organismo, né? Não é só jogar as fezes fora, não. Tem coisas muito importantes, como a produção dos neurotransmissores, que é produzido no intestino, boa parte. Um deles é a serotonina, que é a substância da alegria, do prazer, do bem-estar. Aí hoje eu brinco, né? Eu sou super pra cima, animada. Antes eu era enfesada. Agora eu sou o senhor falou sobre isso, né? Pessoa enfesada. Hoje eu sou uma pessoa super tranquila, super para cima, né, animada, porque hoje eu tenho o intestino funcionando corretamente, ali a minha produção de serotonina, da alegria, do prazer, do bem-estar, tá tudo lá em cima, viu? Que legal. Ô Thaís, e veja bem, o seu resultado foi rápido. Tem pessoas que às vezes demoram um pouquinho mais, mas eu costumo falar assim, ó, presta atenção que às vezes a pessoa ela fica com a mente fixa. Eu quero começar a tomar água corrigida magneticamente para resolver meu problema de constipação. Mas, de repente, ela tem enxaqueca, ela tem problema circulatório, ela tem N outros problemas que ela fica tão concentrada na constipação que ela não percebe que as outras coisas vêm melhorando. E se vem melhorando outras coisas, vai chegar naquilo que ela queria também, que é melhorar a constipação. Isso é verdade, doutor Dalton. E cada organismo reage num tempo correto, né? Dependendo da alimentação, do modo de vida que a pessoa tem, né? Cada um vai ser num tempo. E algumas pessoas, viu, Thaís, eu tenho acompanhado, algumas pessoas, ela precisa passar por um acompanhamento e ver o que está bloqueando de a água não estar tendo a ação total que teria no organismo. Então, tem muitas pessoas que a gente foi corrigindo algumas coisas, a pessoa falou, agora está funcionando, entendeu? Então, nós somos assim, vamos dizer, uma caixinha preta, né? Nós não sabemos tudo que tem dentro, né? Então, tem que se desvendando os enigmas, né? No caso orgânico, para que ela possa alcançar o benefício, assim como outras pessoas alcançaram. Isso é verdade, doutor Dalton. Às vezes a pessoa, há anos, né, tem má alimentação, hábitos, né? E aí vai se criando tanto problema de saúde que a pessoa acha que ela só tem aquilo ali, que é o que aparentemente ela vê, né? Os sintomas que ela sente, mas tem um monte ali que está escondido e oculto que conforme vai cavucando, vai encontrando, descobrindo mais coisas, né? Essa mulher que eu citei aí, que eu tratei, que ela chegava a ficar 40 dias sem defecar, essa mulher, quando ela veio em mim, ela tinha tido 2 AVC, ela era dependente insulínica, tá? Ela teve uma isquemia de um lado com esse AVC, que ela veio arrastando, e, inclusive, ela teve outros problemas seríssimos, pressão alta, a pressão dela é 19 por não sei quanto, eu nem lembro, porque faz tempo. Então, veja bem, aí quando você vem na ordem inversa da coisa, o que levou ela a tudo isso aí? A constipação seríssima que ela tinha. Uma pessoa ficar 40 dias sem defecar, fazer lavagem para sair aos pedaços ressequido e duro, que nem pedra. Você imagina só. E sofre mesmo, viu, doutor Dalton? Eu sofria. Quando pensava em ir no banheiro e dava vontade, eu ficava, ai, meu Deus do céu. É medo, né? Não, tremia de medo, porque sabia que ia doer, que ia ser horrível. Hoje, é aquela sensação boa, né, que a gente tem de estar evacuando. É muito bom, né?
É muito bom. A gente fala brincando assim, mas é verdade, gente, é muito bom. Doutor Dalton, eu vou passar 2 videozinhos, tá? Tá bom. Não são demorados, mas são muito bacanas, de 2 pessoas que teve resultado também com constipação. Olá, meu nome é Sirlene Torres. Atualmente eu moro nos Estados Unidos. Eu tinha um problema de intestino preso há 19 anos. E aí me apresentaram o Silosimol e o Top H+, e eu comecei a fazer uso da água. Com 3, 4 dias já resolveu meu problema e nunca mais eu tive problema de intestino preso. Um problema que seria resolvido talvez com uma cirurgia, foi resolvido com a água em 3, 4 dias. E é isso. Eu Parabéns. tomo e super recomendo água corrigida magneticamente pelo Silosimol e o Top H+. Doutor Maravilha. Dalton, tem mais um, tá? Pode passar. Né, hoje meu intestino às vezes funciona até 2 vezes. Né, hoje meu intestino às vezes funciona até 2 vezes por dia. Já faz 6 meses, né, que eu faço uso do projeto. E hoje eu estou muito feliz, né? Porque não só a questão do intestino, né? Mas a disposição minha melhorou bastante também, né? Então, eu sou muito grata, né? A essa minha amiga que me apresentou o projeto, a Timol, né? Eu peguei o vídeo do finalzinho dela. Deixa eu colocar novamente, doutor Dalton, que esse aqui é só o finalzinho intestino às vezes do funciona até vídeo. 2. Hoje Oxente. Aí, agora deu. Cortou o início do vídeo dela. Essas tecnologias. Doutor Dalton, enquanto eu tô abrindo aqui, se o senhor quiser ir falando alguma coisinha, só enquanto eu tô abrindo o vídeo novamente. Ô, Thaís, como eu te falei, como não era meu dia de live hoje, eu só vou ter que ficar até 8h30, porque eu tinha um compromisso, que eu até atrasei ele para poder estar cobrindo o Cleuber aqui, né? Mas não tem problema, isso foi um prazer para mim, tá? Prazer foi nosso. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai achando aí, eu Uhum. posso esclarecer a dúvida de alguém aí, mas eu peço que seja relacionado ao tema e não leve mais que 3 minutos. Senão eu vou ter que cortar, porque às vezes outras pessoas vão querer falar. Tá bom? Se você quiser ver quem está com a mão levantada aí, ó. Tem um pessoal com a mão levantada aqui, tem o Arnaldo. Arnaldo, você vai fazer alguma pergunta? Ah, pessoal, só aproveitando, a gente dá a oportunidade, né, para quem não faz o uso ainda da água, que não conhece ainda, poder perguntar, né, que senão às vezes a gente acaba tirando o tempo ali de uma pessoa que gostaria de sanar uma dúvida bacana, importante ali. Isso, quem não faz parte do projeto, que está conhecendo hoje, tem alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou tentar esclarecer. A primeira que levantou a mão foi a Maria. Maria Silva, pode abrir teu som. Fechou, você abriu e fechou. Clica, isso, agora deu. Olha, me desculpe porque quando você falou para só quem não tem o projeto, mas o meu depoimento é muito interessante porque eu estou usando há uma semana e eu tinha um problema de... Eu não sabia se era prisão de ventre ou se era intestino preguiçoso. E quando eu ia no banheiro, eu tenho até um pouquinho de vergonha de falar, mas como aqui a gente tem que ser honesto, eu sempre precisava de, assim, tipo, 2 metros de papel higiênico para me fazer uma limpeza. Lavava, limpava, lavava, limpava. Com 3 a 4 dias que eu estava tomando a água, eu fiquei abismada, porque eu não precisei de 1 metro de papel, apenas uma folha. O papel saiu completamente limpo, como tem que ser, né? E eu fazia, as minhas fezes saía meia pastosa e não conseguia, era tão fina que eu falava, eu tinha algum problema tem que fazer uma cirurgia para me abrir ali o local, né? Mas eu passei a fazer de uma maneira que
bem diferente de toda a minha vida. E uma coisa que aconteceu muito interessante, as primeiras vezes que eu comecei a melhorar, era um fedor era tão fedido que saía minhas fezes, que eu falei assim, devia estar podre isso aqui dentro. Agora não, agora já normalizou. Eu vou no banheiro todos os dias, até 2 vezes, nunca fui dia, às vezes ficava 3 dias, né? Não ficava muito tempo sem ir, não, mas sempre que eu ia, não saía tudo que tinha que ser. Era isso que eu queria falar. Mas eu não Maravilha, demoro, Maria não. Silva. Foi rápido mesmo. Muito bom seu depoimento, viu? Obrigado pela participação. Tá bom. Um depoimento ao vivo, melhor ainda. Olha, um depoimento ao vivo, Maria, tá vendo? Obrigada. Muito obrigada, Maria. Tem aqui também Thaís, Aladir. Duas pessoas? Eu vou conseguir falar com mais um, ou 2 no máximo. Tá, mais Ou 3 minutos, Depois Tá eu certo. vou... Inclusive, estão me perguntando aqui sobre a minha consulta online. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar depois o meu site, tá? Que por lá a pessoa marca consulta. É que estavam me perguntando aqui agora mesmo. Aladir, pode fazer tua pergunta. Boa noite, doutor Dalton. Boa noite, Aladir. De onde você é? Eu sou de Ourinhos. Opa, aqui perto de nós. Moro... Aqui. Tá, prazer, obrigada. Ô, doutor, eu quero só mais que você responda, me tira uma dúvida, né, com respeito da prisão de ventre. Eu já participo disso, já tudo, né? É que eu tenho uma pessoa que ela começou, né, a usar a água e ela falou para mim que o intestino dela começou a soltar, né? Aí eu queria saber do senhor, é assim mesmo que funciona? É normal uma pessoa com o tempo, né, começa a tomar e soltar demais o intestino dela? Eu queria que você me desse uma orientação sobre isso. Quanto tempo ela está usando? Ela está tomando mais ou menos, está com umas 3 ou 4 semanas. Então tá no processo de detox, está limpando. Deu um processo diarreico, na realidade, para fazer uma eliminação, uma limpeza. Você entendeu? Tá. Depois vai normalizar. Tá. Não, porque ela começou, estava bem, né? Aí, de repente, a pessoa ela disse, só que até você, eu estou tomando, mas a pessoa até diminuir um pouco da água, porque eu estou demais, né? Não foi, eu falei assim, não. Mas vai passar isso aí. Eu falei para ela, é normal, né? É que nem a pessoa, quando começa a usar, e a urina sai fedida. Vai parar de sair fedida depois, mas até limpar vai sair. Sim, é isso aí. Tá. Bom? Obrigada, doutor. Tá, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua participação. Nada. Doutor Dalton, só mais uma pessoa, então. A Gilmara. Gilmara, pode abrir teu som? Oi, boa noite. Boa noite, Gilmara. De onde você é? Eu sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Opa, também não está tão longe de nós, não. Tá pertinho. Então, eu queria dar o meu depoimento também, rapidinho, né, que eu estou usando, já tem 3 semanas, e eu já estou sentindo os benefícios, tá usando aqui em casa toda a família, a minha mãe tem depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa, um monte de doença, e ela está tratando também com a água. A gente está sentindo que ela está melhorando em alguns aspectos e outros está demorando um pouco mais. E no meu caso, com relação à prisão de ventre, também que todo mundo está falando aí, eu também estou sentindo os benefícios, estou dormindo melhor também, e as dores que eu levantava todo dia de manhã com dor no corpo, para pisar no chão era terrível. Então, eu já estou sentindo as melhoras. E eu gostaria de saber também, era a respeito da doença síndrome de borderline, uma coisa assim. Se vocês já falaram alguma coisa, porque sou nova aqui. Queria saber como... Nós não falamos sobre isso, pode pensar uma hora mais para frente e falar. É que sistemas foram pré-programados, entendeu? Entendi. Mas pode-se falar. E vou dizer para você, não se concentre em doença, tá? Tipo assim, se o seu organismo passa a ter uma plena hidratação, ele vai servir para qualquer quadro patológico. Ai, que ótimo. Muito bom. Obrigada, gente. Boa noite. Tá bom? Eu vou só compartilhar aqui, Thaís, um pouquinho o meu site, do pessoal que pediu. O site é facinho, é Terapeuta Dalton Neme. Quando você clicar e entrar no meu site, você vai ver o sistema de consulta que eu tenho, e ali mesmo já tem um lugar que você clica, fala, quero saber mais sobre a consulta, aí alguém vai te responder
as suas dúvidas sobre agendamento e tudo mais. Esse não é para esclarecer dúvida, é para marcar consulta, tá? É porque, às vezes, as pessoas ficavam com dificuldade no meu WhatsApp, então, com esse site que foi criado, esse site que eu fiz, ele fica bem prático, você já consegue saber toda a área de atuação minha. Tá ok? É facinho, gente. Pega e dá um print na tela aí, ó, que já consegue ficar aí, né, Thaís? Dá um print na tela do celular aí, ó, já fica gravado, mas também não tem erro. Você digitou lá, terapeutadaltonleme.com.br, tudo junto, vai sair no site. Tá bom? Conseguiu, E eu tinha Thaís, colocado aí? o contato no chat, no teu nome. Como é que é? Eu tinha colocado teu número no teu nome. Ah, E no o seu chat é mais aqui? avançado ainda. Coloquei no nome, junto com o teu nome, o teu Ah, contato. tá. É que o senhor Tá está mais joia. avançado, o senhor já está na época da Obrigado. Não, tecnologia. mas Hoje em dia, não é, sabe o que é? Se fez necessário o site, porque eu estou atendendo gente do Brasil inteiro por videoconsulta. eu Então, o imagino, site ficou um negócio tão prático que a pessoa clica, facilita, já né? mostra o sistema de consulta como é meu, para ela entender. Então, quando ela vai lá e clica quero consultar, ou quero saber mais, já vem para agendamento já, entendeu? Facilita Facilitou demais, bem. né? Hoje em dia é praticidade. Hoje em dia, É. né? É muito bom. Doutor Dalton, agradeço demais tua participação, as dicas maravilhosas, vocês anotaram aí, né, pessoal? As dicas maravilhosas que ele passou, principalmente a questão de alimentação, comer fibras, né? Tomar uma boa água de qualidade, de preferência que seja corrigida magneticamente. E para vocês que estão aqui hoje pela primeira vez, que ficaram curiosos, querem saber mais, procure a pessoa que convidou vocês para estar aqui hoje, né? Essa pessoa vai fazer uma pesquisa com vocês para poder ver todas as patologias da família, né? Tá marcando certinho ali e fazer um acompanhamento com vocês, tá? Então, procure a pessoa que convidou vocês hoje para vocês tirarem mais dúvidas. Obrigada, doutor Dalton, pela participação, pela palestra sempre maravilhosa. A gente aprende muito com você, né? E de forma saudável, que é o melhor, né? A gente aprender de forma saudável e natural, sem ser com medicamento, né? Coisas químicas que vai deixar a gente cada vez mais intoxicado. Aqui é diferente, né? Aqui é o natural, não é, doutor Thaís, Dalton? eu que agradeço, viu? A maneira maravilhosa que você conduziu a live e também a todos vocês, né? Porque sempre eu falo, o sucesso dessa live é vocês que convidam os seus contatos, né? Então, se você dessa vez não convidou, numa outra palestra, faz uma lista de transmissão ali, manda para todos os seus contatos, porque aqui a pessoa consegue esclarecer as dúvidas dela e ver que o tratamento, ou seja, resolver o problema dela está mais perto do que ela imaginava e da maneira mais simples que ela imaginava, né? Então, agradeço. Peço desculpa de hoje eu estar tendo que sair um pouco antes. Foi devido a esse imprevisto, né? Do Cleuber, eu estou aqui cobrindo, mas foi um imenso prazer. Espero ter ajudado vocês. E numa outra live a gente conversa um pouco mais pessoas participam. Tá bom? Obrigada, doutor Dalton. Obrigada, pessoal. Um abraço, um grande beijo para todos vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. E não esqueçam, o pessoal que está aí, a Thaís falou, mas eu vou frisar outra vez. Procure a pessoa que te convidou para a live, ela vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre o projeto. Tá ok? Até mais. Tchau, doutor Dalton. Obrigadão. Tchau, tchau, pessoal.